Você citou a questão do petróleo, só para eu entender, essa questão do furacão é algo mais marginal ou de repente pode impactar? Porque a gente viu muita gente falando, né, e no cenário internacional, lá na mídia internacional, muita gente falando que poderia atingir algumas refinarias ou até mesmo alguns produtores de companhias internacionais e que pode fazer um preço no petróleo. Isso seria ruim para a inflação, como você disse, mas fica sempre esse temor, essa cautela, né? Poxa, se o furacão passar e acabar trazendo alguma destruição nessas plantas aí, isso pode trazer um preço maior para o petróleo e aí desencadear tudo que a gente já está vendo. Né? Eu acredito que o preço do petróleo, depois que a OPEP começou a se mobilizar para tentar segurar em níveis maiores, começou a funcionar. Começou a ter um preço de equilíbrio um pouco mais alto. Aí você começa a ter pequenas pílulas de pressões em preços para produtores. Então, a gente começa a ter menos operações nos Estados Unidos de extração de petróleo funcionando. Você tem a questão do Canal do Panamá, que está com a maior seca em décadas, e isso está encarecendo o preço de transporte marítimo. Começa a ter algumas notícias um pouco mais negativas. Que é natural, assim, ano após ano sempre tem uma época que está um pouco mais favorável, outra um pouco mais desfavorável. É que como a gente estava sempre na comparação anual, e ano passado estava a guerra na Ucrânia que pressionou muito os preços de produtores para energia, alimentos, e a China também fechando portos que pressionam muito o preço de transporte marítimo, tudo estava bem negativo. Agora as coisas estão mais normalizadas e isso vai começar a mostrar naquela comparação 12 meses preços de inflações um pouco mais altos. Hoje a gente já teve a inflação da Alemanha um pouquinho mais alta, teve a inflação da Espanha também um pouco mais alta, então todos esses indicadores começam a apontar para cima nesse resto de ano. E aí, pegando esse gancho, né, desses indicadores da Europa, o cenário acaba sendo um pouco diferente quando a gente faz a comparação ali com os Estados Unidos, né? Quando a gente acabou falando ali, talvez os Estados Unidos possa estar próximo já do fim deste aperto monetário. Europa, estes dados ainda podem deixar dúvidas, né, em relação ao fim de um ciclo ou se mais apertos virão pela frente? A Europa talvez tenha sido muito precipitada em desacelerar o ritmo por lá. A gente está vendo inflações em alguns países acima de 6%. A meta é a mesma, tá? Estados Unidos e Europa é 2%. Sim. Mas a Europa não subiu nem perto do que os Estados Unidos aumentou de juros, é um trabalho mais desafiador. Eu diria, são várias economias também ali. Todo mundo reclama, um porque acha que tinha que subir mais, outro porque acha que tinha que subir menos. Tem inflação na Espanha 2,6%, na Alemanha 6,1%. Você vê que o espanhol quer menos juros, o alemão quer mais. Não é fácil. Quer falar alguma coisa mais de lá fora? Senão eu vou puxar o gancho aqui para o Brasil. Pode puxar. Você quer vir para o Brasil ou quer ir para a China primeiro? Vamos para o Brasil. Vamos lá, Gustavo. Vou trazer para os dados também aqui do Brasil. Hoje a gente teve na CAGED, também IGPM, né? E aí eu queria tentar entender um pouco também da sua leitura em relação a estes dados, né? Olhando até um pouco mais para o CAGED agora. Perfeito. O mercado de trabalho resiliente no Brasil. É interessante olhar os dados de CAGED, porque eles são de julho, se eu não me engano. E quando você olha, tudo bem, está desacelerando. Agora, as aberturas elas são bem didáticas, porque você vê que quem está desacelerando de verdade na abertura de vagas é a parte de serviços, que foi aquela parte que sofreu muito na pandemia, no ano passado estava abrindo vaga pra caramba, e acima da média no começo desse ano, nos primeiros 6 meses, em julho começa a desacelerar. A média de abertura de vagas na indústria continua praticamente a mesma, no comércio a mesma, na construção civil a mesma, no agro ele oscila muito de acordo com as plantações, com as temporadas. Então, realmente, quem está puxando para baixo um pouco agora é serviços, que foi justamente quem puxou para cima, porque estava abrindo muita vaga nos últimos meses. Então, está normalizando. Não é que você está vendo um setor puxando mais para baixo, que as coisas estão piorando, ainda continua tendo pressão de aumento salarial, isso ainda é positivo para a população brasileira, ainda é positivo para o planejamento 2024 de várias empresas que trabalham com o crescimento de renda da população. Não acho que é bem problemático, só acho que vai estabilizar. Então, muito provavelmente, a taxa de desemprego ainda tem uma melhora, ou seja, níveis mais baixos, que vai ser divulgado amanhã, mas para o segundo semestre deve ficar mais de lado, tá? Essa desaceleração e essa resiliência ainda do mercado de trabalho, quais os impactos, quais os reflexos que isso pode trazer na leitura do Banco Central em continuar esse ciclo, Gustavo? Perfeito. Eu acho que ele vai fazer o trabalho que os Estados Unidos estavam fazendo, que era olhar, bom, tudo bem, eu já entendi que o mercado de trabalho talvez tenha se reequilibrado num nível de desemprego menor. As pessoas falam, pô, menor, tá 8%, 7%. Mas, infelizmente, o equilíbrio do Brasil é mais ou menos por aí. Ele tem que olhar agora o crescimento de salários. Vai continuar puxando o salário para cima? Isso aumenta a inflação, principalmente de serviços.
que é onde a gente tem visto o Banco Central sempre batendo nessa tecla. A gente quer ver serviços para baixo, a gente quer ver uma desinflação maior nesse ponto. Então, isso ele vai monitorar muito, mas justamente a parte de criação de vagas está ficando mais normal. Acho que essa foi a lição que o CAGED mostra hoje. Se você comparar todos os meses do ano, dá para ver uma clara tendência de desaceleração na contratação de serviços.